Olá, jovens! Bom, o pai tá on e tô aqui para ajudar vocês aí nesse tanto de coisa que a gente já começou a estudar, que a gente começou a ver na disciplina de controle. Afinal de contas, controlar sistema não necessariamente aí será uma coisa muito simples, né? A gente precisa aí de muito estudo, muita competência para conseguir desenvolver esses cálculos. Bom, eu trago para vocês aqui um sistema onde a gente vai controlar a velocidade de um trem aqui. Aqui é o trem mesmo, tá? Bom, e a gente sabe que esse trem ele tem uma perturbação, ele recebe um sinal aqui de perturbação e ele tem uma entrada aqui R de S. Bom, como que a gente vai conseguir calcular, como é que a gente vai conseguir controlar esse nosso sistema? E aí eu vou mostrar aí um misturado, uma junção aí de tudo aquilo que a gente já viu até então, tá? Bom, vamos lá, vamos facilitar a nossa vida. Primeiro, eu vou chamar esse trem de G de S e esse outro trem aqui, para mineiro, C de S. Bem, temos aqui dois conjuntos, né? Duas equações aí em S. E aí, a primeira coisa que a gente viu é que a gente precisa calcular a função de transferência desse nosso sistema. Bom, a função de transferência vai ser a ideia, a relação da saída sobre a entrada. Bom, e aí percebam que aqui nós temos duas entradas. Nós temos R de S e nós temos a perturbação D de S, ou seja, temos dois sinais de entradas aí. Então, nós vamos precisar calcular duas funções de transferência, né? Ou a gente vai analisar aí o quanto que o R de S afeta nessa nossa velocidade Y de S e o quanto o D de S afeta na velocidade também no Y de S. Bom, então, calculando aqui, a gente pode, por exemplo, aplicar a regra de Mason, a gente pode aplicar aí as propriedades que a gente já viu, tá? Calculando aqui de uma forma rápida, a gente sabe que Y de S sobre R de S vai ser a malha direta, ou seja, C de S vezes G, dividido por 1 mais C vezes G. C de S vezes G de S, tá? Aqui eu só não vou ficar colocando S só para acelerar aí o processo. Bom, além disso, nós temos aí a nossa saída sobre a entrada, o distúrbio, a perturbação. Então, nesse caso, a nossa malha direta vai ser somente G de S, né? Aqui, G de S. E a gente, calculando aí a parte de baixo, denominador, pelo laço, nós vamos ter aí 1 mais C vezes G. Bom, o que a gente consegue fazer aqui? A gente pode, por exemplo, substituir o G com e o C, né, aqui na nossa equação. E então, substituindo aqui, nós temos K vezes 15 dividido por S mais 5 vezes S mais 7 dividido aqui por 1 mais K vezes 15 dividido por S mais 5 vezes S mais 7. Bom, então nós temos aqui como resultado 15K dividido por S mais 5, S mais 7, mais 15K. Essa daqui é a primeira parte da nossa função de transferência, que associa aí a saída a partir do y do R
de S, da entrada R de S. Bom, a outra parte aqui nós vamos ter o G de S, né, que é 15 dividido por S mais 5, perdão a letra, gente, porque S mais 7 dividido por, novamente, 1 mais K vezes 15 dividido por S mais 5 vezes S mais 7. Bom, então, como resultado, nós vamos ter aí, de cabeça, tá? 15 dividido por S mais 5, S mais 7, mais 15K. Então, essa daqui é a relação da saída baseado na entrada de perturbação nossa. Ou seja, eu posso falar que a nossa saída Y de S ela é igual então a 15K dividido por S mais 5, S mais 7, mais 15K, isso daqui vezes R de S, mais 15 dividido por S mais 5, S mais 7, mais 15K aqui, onde essa outra parte está associada aí ao nosso D de S. Bom, beleza, temos a nossa função de transferência relacionando R de S com o D de S. Bom, vamos agora calcular o nosso erro. Vamos lá. Bom, vamos lá então para o nosso erro. Eu sei que o erro é este valor aqui que a gente encontra neste ponto, tá? Não existe aí um outro erro para esse nosso sistema. Então, o erro é esse daqui. E como é que a gente vai encontrar esse erro? Bom, a gente pode basicamente analisar o nosso sistema, onde a gente consegue ver aí que o nosso erro em relação a S vai ser igual ao nosso R de S menos o nosso Y de S. Bom, como a gente já sabe quem que é o valor de Y, que é exatamente esse que eu mostrei aqui em cima, então a gente consegue calcular, né, que o nosso erro de S ele vai ser igual a R de S menos 15K dividido por S mais 5, S mais 7, mais 15K, vezes o R de S, mais tudo isso daqui em relação a D de S. Mas como essa parte não vai alterar nesse cálculo, eu vou simplesmente deixar aqui essas reticências aqui, indicando que isso daqui também faz parte, tá? Então, essa parte aqui em relação a D de S. Bom, então a gente calcula aqui o resultado nessa parte em relação ao R de S, onde a gente pode colocar aí o R de S em evidência, R de S, e a gente vai ter, então, o cálculo referente a 1 menos 15K dividido por S mais 5, S mais 7, mais 15K. Lembrando que nós temos aí o restante referente ao D de S, tá? Bom, resultado aqui, então, nós vamos ter aí S mais 5, S mais 7. Se você tiver em dúvida,
façam os cálculos com mais calma aqui, tá? Por favor. E aqui, isso tudo dividido por S mais 5, S mais 7, mais 15K, vezes o nosso R de S, mais essa parte aqui, agora eu vou reescrever, tá? 15 vezes S mais 5, S mais 7, mais 15K vezes o nosso D de S. Então, esse daqui é o nosso erro de S. Então, o erro também depende aí do R de S, do sinal de entrada, e depende também do nosso distúrbio, da nossa perturbação. Então, está aí o cálculo do E de S, do nosso erro de S. Bom, temos aqui então nossa função de transferência e a nossa equação de erro, todos aí em relação a S. Bom, o que a gente vai fazer agora? A outra coisa que a gente estudou e logo na sequência era calcular o erro desse nosso sistema. E aí o erro ele pode ser aplicado aí vários sinais de entrada diferentes para a gente conseguir encontrar aí a relação que a gente vai ter nesse nosso sinal de saída, nesse nosso trem, na velocidade desse nosso trem. Bom, para facilitar aqui, vamos separar esses nossos sistemas. Vamos falar aí que o nosso sinal de entrada seja um degrau unitário, ou seja, o R de S ele vai ser 1 sobre S, um degrau aqui unitário que a gente vai ter nesse nosso sistema, tá? Bom, como que a gente vai calcular isso então? Olha, a gente sabe que o nosso erro de estado estacionário ele é calculado como o limite de S tendendo a zero desse nosso erro multiplicado por S. Isso daqui a gente nunca pode esquecer. A gente tem aí essa multiplicação por S antes, tá? Bom, vamos, como eu disse, separar. Primeiro analisar somente a entrada, depois analisar o nosso distúrbio, tá? Então, para facilitar aqui, vamos falar que a nossa entrada é um degrau unitário. Olha só o que acontece então com esse nosso sistema. O nosso erro de estado estacionário, ele vai ser calculado como o limite de S tendendo a zero de S vezes. Então aqui nós temos, vou colocar aqui somente a parte relacionada ao R de S, tá? Então, S mais 5, S mais 7, dividido por S mais 5, S mais 7, mais 15K. E isso daqui vezes 1 sobre S, que é o sinal de entrada. Bom, a gente sabe aqui, né, que a gente tem duas multiplicações aqui de S, então eu vou simplesmente ignorar esse S, ou seja, eu vou cortar aqui esses dois S's e dar continuidade aí ao nosso cálculo. Ou seja, o nosso erro de estado estacionário, ele vai ser quando o S aqui for o valor igual a zero. Ou seja, ele vai ser calculado como 0 mais 5 vezes 0 mais 7 dividido aí por 0 mais 5, 0 mais 7, mais 15K. Ou seja, nosso sistema aqui ele é calculado como 35 dividido por 35 mais 15K. Bom, e aí a gente pode, por exemplo,
simplificar essa nossa equação. Por exemplo, aqui dividido por 5 daria 7 dividido por 7 mais... Opa, 15 não. Mais 3K. Então, esse daqui é o nosso erro de estado estacionário referente à entrada. Ou seja, para um sinal de degrau na nossa entrada, nós temos aí um erro que vai ser estável, vai ser constante aí nesse nosso sistema. Bom, agora vamos calcular para o nosso distúrbio, que segue mais ou menos a mesma lógica, tá? Então, a gente vai aplicar também o erro em estado estacionário, onde ele é calculado como limite de S com S tendendo a zero desse nosso erro. Então, o erro em estado estacionário será calculado como 15 dividido por S mais 5, S mais 7, mais 15K. Isso daqui vezes 1 sobre S, considerando aí também o nosso sinal de perturbação como um degrau unitário. Bom, novamente, né, a gente vai fazer mais ou menos o mesmo cálculo. Vou cortar aqui, porque os dois são multiplicados e divididos por S. E aí, como resultado, nós temos 15 dividido por 0 mais 5, 0 mais 7, mais 15K. Ou seja, o nosso erro de estado estacionário referente ao distúrbio, ele é calculado como 15 dividido por 35 mais 15K, que a gente pode novamente, né, simplificar aqui, esse daqui referente ao D de S, onde esse nosso erro para o D de S, ele será igual a 3 dividido por 7 mais 3K. Ou seja, dependendo aí do valor de K, nós podemos ter valores maiores de erro ou valores menores de erro. Tranquilo?